Você bem está abrindo a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3 até o versículo de número 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3 até o versículo de número 5. Na medida que você encontrar a palavra de Deus, coloque de pé. Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Acompanhe comigo lá no Evangelho após escrever Mateus, capítulo de número 17. Mateus 17, versículo de número 19 e o versículo de número 20. Mateus 17, versículo 19 e 20 diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsarmos? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Vou ler o 21 também, que diz assim: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? A igreja pode se sentar. O tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida é vitoriosos em Deus. Mas eu estarei falando um pouco hoje a respeito de nós sermos vitoriosos em Deus. Se nós analisarmos toda a história da igreja, toda a história do povo de Deus, todos foram vitoriosos em Deus porque confiaram em Deus e tiveram a sua fé em Deus. Deus os fez vencedores porque eles usaram as armas certas, eles usaram as armas corretas, eles ensinaram as armas que Deus os ensinou e os capacitou para poder usar essas armas, para que eles pudessem chegar aos lugares determinados ou alcançassem aquilo que eles estavam buscando a Deus, buscando na presença de Deus. E a pergunta para nós hoje é: quais são as armas que nós estamos usando para vencer as nossas batalhas? Quais são as armas que nós estamos usando no nosso dia a dia para sermos uma pessoa bem-sucedida, para sermos vitoriosos em Cristo Jesus? Porque a nossa vitória, ela não vem de nós mesmos. A nossa vitória, ela vem de Deus. Ele é aquele que nos dá a vitória. Ele é aquele que tem a vitória para o povo de Deus, para o povo escolhido. Tá certo que as nossas vidas muitas vezes ela é cheia de altos e baixos,
Tem dias que nós levantamos alegres, fortalecidos, animados, mas tem dias que acontece ao contrário nas nossas vidas. Tem dias que muitas vezes nós acordamos tristes, desanimados, chorando, não queremos vermos ninguém, enfim. E o inimigo da nossa alma, que é o diabo, ele sempre irá lutar para que isso aconteça nas nossas vidas. Ele quer tirar a alegria de servirmos a Cristo. Ele quer tirar a alegria, que Cristo coloca no coração dos teus filhos, no coração do teu povo. Ele sempre irá lutar para que isso aconteça. O inimigo ele sempre irá lutar contra a nossa vida. O papel do inimigo, eu tenho falado, e a própria Bíblia que diz, que ela nos afirma, que o papel do inimigo é matar, roubar e destruir. Primeira coisa, ele vem então para matar a nossa fé, matar os nossos sonhos, matar os nossos desejos. Ele vem também ali para destruir a nossa vida, destruir a nossa família, destruir a nossa casa. Ele vem ali, muitas vezes ali, para nos roubar da presença de Deus, roubar daquilo que Deus tem preparado para a vida da igreja. E muitas vezes eu e você, nós não devemos abaixarmos a guarda, mas levantarmos a cabeça e prosseguirmos para o alvo que está em Cristo Jesus. Ele é aquele que vai dar a vitória para o seu povo. Ele é aquele que vai salvar o seu povo através do teu Filho Jesus Cristo. E o inimigo, desde a fundação do mundo, o inimigo ele luta contra Deus, ele luta contra o povo de Deus, ele luta contra os planos de Deus. Só que os planos de Deus eles não podem ser frustrados. Mas o inimigo muitas vezes ele pode frustrar os nossos sonhos. O inimigo muitas vezes ele pode frustrar os nossos planos. O inimigo muitas vezes ele pode frustrar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Basta nós darmos ouvidos à voz dele e não dar ouvido à voz de Deus. Quando nós damos ouvido à voz do inimigo, o inimigo ele tem vitória sobre as nossas vidas. Mas quando nós damos ouvido à voz de Deus, nós é que temos vitória sobre a vida do inimigo. Porque Deus é aquele que vai lutar pelas nossas pelejas. Deus é aquele que vai lutar as nossas batalhas. Deus é aquele que vai nos dar a vitória diante das adversidades. Por isso que as nossas armas, elas são poderosas em Deus, porque a vitória vem dele. Nós só encontramos sucesso, nós só encontramos vitória, nós só encontramos êxito na nossa vida, na nossa caminhada cristã, se as autoridades vier debaixo das mãos de Deus, através das suas misericórdias. O próprio apóstolo Paulo mesmo diz aqui que as nossas lutas, as nossas batalhas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para nós destruirmos as fortalezas, destruir as fortalezas do inimigo, destruir as muralhas que o inimigo muitas vezes tem levantado contra a minha vida e contra a sua vida. O que o apóstolo Paulo estava dizendo era que as nossas batalhas, nossas lutas não são vencidas porque nós somos os bons. Nós não vencemos as nossas lutas, nossas batalhas, porque nós somos poderosos, porque nós somos batalhadores. Enfim, Paulo estava dizendo que as nossas lutas e as nossas batalhas são poderosas em Deus para chegarmos e vencermos ao lugar que desejamos. Deus tem projetos para nossas vidas, Deus tem planos, e nós só iremos alcançarmos quando damos ouvidos a Deus. Quando fechamos os ouvidos para as coisas do mundo, quando fechamos os ouvidos para a cilada do inimigo, para aquilo que ele tem plantado, tem tentado plantar no meio do seu coração. Eu já falei aqui algumas vezes e irei repetir. Existem muitas pessoas que batem no peito e dizem assim: é eu que sustento aquela casa, é eu que faço isso, é eu que faço aquilo. Não vai eu levantar cedo e trabalhar todos os dias para ver se o alimento não chega na minha casa, para ver se as contas não são pagas. Essas pessoas muitas vezes querem a glória para elas, e muitas vezes querem tirar a glória de Deus. Sustentar essas pessoas através de suas misericórdias, para ver se elas se levantam de manhã para irem trabalhar.
Não vai Deus muitas vezes abrir as portas de emprego e sustentar as portas de emprego para ver se elas conseguem pagar as suas contas, para ver se elas conseguem comprar os seus alimentos. E mesmo que se elas estiverem desempregadas, mas se elas estiverem em Cristo, o Senhor nos alimenta, porque o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor é aquele que abre as portas que se encontram fechadas. O Senhor é aquele que cura aquele que está enfermo, sara aquele que está doente. Então o apóstolo Paulo estava dizendo aqui que todas as nossas vitórias, elas só são poderosas em Deus. E que muitas vezes nós não temos que tirarmos a glória de Deus, mas dar toda a honra e toda a glória a Deus pelas vitórias que Ele há de dar pelos seus filhos. Nós devemos darmos glórias a Deus e não glórias a nós, porque é Ele que destrói qualquer fortaleza, é Ele que destrói qualquer muralha, é Ele que destrói qualquer obstáculo. Deus fez com que as muralhas de Jericó caíssem ao chão. As pessoas dizem, e os estudos afirmam que as muralhas de Jericó eram uma muralha larga. Passavam ali 2 carros, um de cada lado, 2 carroças, uma do lado da outra. E Deus fez cair essa muralha ao chão. E não precisou de ninguém ir lá com marreta, não precisou de ninguém ir lá com picareta, não precisou chegar lá trator para poder derrubar essas muralhas. Deus apenas derrubou com a autoridade do seu poder. Bastou apenas o povo de Deus obedecer a Deus, e Deus derrubou as muralhas ao chão. Quando o povo de Deus obedece à voz do Senhor, não há muralha que fica de pé. Deus é aquele que destrói toda a muralha. Deus, quando libertou o povo lá no Egito, o povo foi para o deserto, e ali deram de encontro o Mar Vermelho. E ali eles pensavam então que era um fim. Por quê? Porque de um lado vinha Faraó com seus cavaleiros, do outro lado tinha o Mar Vermelho. E aquele mar ele poderia ser um obstáculo para que o povo não chegasse onde Deus queria que eles chegassem. Mas aquilo que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus, Ele é o Deus das impossibilidades. Muitas vezes as coisas podem ser impossíveis para mim e para você, mas elas não são impossíveis para o nosso Deus. Não há nada que nosso Deus não pode resolver. Não há nada que nosso Deus não pode fazer. Ele pode todas as coisas. Ele trabalha até no coração mais duro. Ele trabalha muitas vezes no coração daquelas pessoas que muitas vezes ninguém dá nada por ela. Deus tem as formas de trabalhar, Deus tem as formas de agir, Deus tem as formas de fazer, o modo de fazer. Ele tem o querer e o efetuar. E Deus então, quando aquele povo achou que era o fim, Deus abriu o Mar Vermelho e fez o povo passar pelo meio do mar em seco. O que eu quero te dizer é que quando nós achamos que é o fim nas nossas vidas, quando nós achamos que as adversidades que muitas vezes têm assolado a nossa vida, quando nós achamos que ela é um obstáculo, que ela vai nos impedir de caminhar, Deus abrirá novos caminhos para nós passarmos e chegarmos ao lugar que Deus tem preparado para a sua igreja. Ele é o Deus das impossibilidades. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus pelo qual eu e você, nós não devemos duvidarmos, mas confiarmos nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus que pode todas as coisas. Deus é aquele que vence as batalhas. Quantas vitórias Deus não deu para o povo de Israel? Muitas vitórias. Israel nesse momento está passando por mais uma guerra, mas eu creio que em breve Deus entrará com providência e aquele povo receberá a vitória de Deus sobre a vida deles, porque eles são escolhidos de Deus. E aqueles que são escolhidos de Deus jamais perdem uma guerra, jamais perdem uma batalha. Pode passar adversidade, pode passar muitas vezes por lutas, pode muitas vezes passar por guerras, por batalhas,
Mas Deus dá vitória, porque Deus não perde uma batalha, Deus não perde uma guerra. Quando nós colocamos Deus à frente, Deus cuida de todas as coisas, Deus cuida do resto. O que irá dar vitória para eles não são os tanques de guerras. O que irá dar vitória para o povo de Israel não são as armas poderosas que eles têm. O que irá dar vitória para eles são as armas poderosas em Deus. É quando eles se chegarem a Deus, quando eles buscarem a Deus, quando eles colocarem Deus à frente, Deus entra com providência e dará vitória para o seu povo. Assim é nas nossas vidas também. Quando nós colocamos Deus à frente, Deus Ele luta as nossas pelejas e nós somos mais que vencedores, porque Ele nos amou. Deus tem grande vitória para as nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo, então, na sua carta, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo número 9, versículo número 3 até o 5, ele diz assim que nós andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as nossas milícias, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O apóstolo Paulo estava falando assim que as nossas lutas, as nossas batalhas, elas não são carnais. As nossas batalhas muitas vezes elas são espirituais. Se elas não são carnais, elas são espirituais. Tem lutas que muitas vezes nós procuramos com as próprias mãos. Tem batalha que é para o nosso próprio crescimento. E Deus permite que nós passamos por algumas situações para nós crescermos um pouco mais na fé, para nós chegarmos um pouco mais a Deus. Muitas vezes para nós chegarmos diante de Deus, muitas vezes temos que passarmos por algumas adversidades, temos que passarmos por algumas lutas. Por quê? Porque é na luta, na adversidade, muitas vezes, que nós chegamos até Deus. O apóstolo Paulo, ele falou assim que ele se gloriava quando ele passava por lutas e por provações. Porque quando ele passava por lutas e provações, ele já chegava mais perto de Deus, ele tinha mais intimidade com Deus, ele buscava mais a Deus. Então por isso que Deus muitas vezes permite que nós passamos por algumas lutas, para nós podermos chegarmos mais a Ele, para nós podermos reconhecermos que Ele é Deus sobre todas as coisas, que Ele é Deus e que nós somos filhos. Ele é Pai, nós somos filhos. Ele é Deus, nós somos servos. E muitas vezes nós temos que reconhecermos isso nas nossas vidas. Mas a maioria das nossas lutas, elas não são carnais, elas são espirituais. O inimigo ele vai fazer sempre algo para impedir eu e você de chegarmos à presença de Deus. Então muitas vezes ele vai usar adversidades, muitas vezes ele vai usar lutas, muitas vezes ele vai usar pessoas. Por quê? Porque o papel dele, como eu vou falar, é matar, roubar e destruir. Quanto mais ele puder agir na minha vida e na sua vida para tentar nos destruir, nos afastar da presença de Deus, mais ele vai fazer. Mas as nossas batalhas sobre o inimigo, elas só serão vencidas se as nossas armas estiverem em Deus. Pastor, como é que nós vencemos batalhas espirituais? Como que nós vencemos lutas espirituais? Lembra que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus? Diz assim: por que nós não conseguimos expulsá-los? Os discípulos falando, chegou uma pessoa possessa de demônios para os seus inimigos, para os seus discípulos, os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus muitas vezes ali tentaram expulsar o inimigo e não conseguiram. Jesus falou assim: olha, sabe por que vocês não conseguem muitas vezes expulsar o mal, expulsar o inimigo, expulsar as obras malignas, expulsar as coisas espirituais? Por causa da sua pouca fé. Muitas vezes Deus nos ensina através do seu ensinamento, através da palavra, que nós devemos usar mais a fé, porque a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que se vê, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós aprendemos as coisas de Deus
Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: olha, essa caça de demônios só sai por jejum e oração. Como que muitas vezes nós queremos sermos autoridades se nós não oramos? Como muitas vezes nós queremos ser autoridades se nós não jejuamos? Como muitas vezes nós queremos termos autoridade se nós muitas vezes não buscamos a Deus da forma que deve ser buscado? Como muitas vezes nós queremos expulsar o mal se nós muitas vezes não sabemos usarmos o bem para afastar o mal das nossas vidas? O inimigo, ele vai lutar contra nós, contra as coisas espirituais. Muitas vezes quando vamos orar, irá dar sono. Muitas vezes iremos para a igreja, vai chegar visita logo em cima do culto. Muitas vezes nós queremos ir para a igreja, ele vai perder sapato, vai perder roupa, essa roupa não está bem. Olha, vai chover, vai fazer sol, vai fazer frio, afastando nós muitas vezes da presença de Deus. Ele vai fazer de tudo para poder tirar a minha e a sua fé, tentar nos impedir de muitas vezes de buscar a Deus. E cada vez que ele nos impede de buscarmos a Deus, ele fica contente, porque ele fala assim: olha, hoje eu consegui fazer com que ele ou com que ela não ouvisse aquilo que Deus tinha para falar para ela. Hoje eu impedi ela de ir para o culto, para a presença de Deus. Hoje eu impedi ela de ela não orar, de ela não buscar, de ela não perseverar. E quando quando nós não se firmamos na presença de Deus, ou naquilo que Deus fala, um abismo ele vai chamando outro abismo. Aí nós não oramos ontem, hoje não oramos também, amanhã também não oramos, e aquilo ali vai começar então um esfriamento espiritual nas nossas vidas. E quando nós entramos num esfriamento espiritual, nós não temos autoridade para expulsar o mal. Quando nós entramos num esfriamento espiritual, nós não temos força mais para orar, não temos força mais para buscar a Deus, não temos mais força nem para falar de Deus. Por isso que Jesus fala assim: olha, vocês não expulsaram porque vocês primeiramente não tiveram fé. Vocês deixaram que a fé de vocês fosse apagadas. Vocês não usaram a autoridade que eu te dei. Vocês não estão usando as armas das nossas milícias. Vocês não estão usando as armas corretas para expulsar o mal. Então eu e você, nós temos que usarmos as armas poderosas em Deus. O nosso lar tem que ser um lar de oração. O nosso lar tem que ser um lar de comunhão. O nosso lar tem que ser um lar de que busca a Deus. O nosso lar tem que ser um lar da presença de Deus. Colocarmos louvores, orarmos a Deus, buscarmos a Deus. Falamos esse dia da presença de Deus, trazer a presença de Deus para nós. Como é que nós trazemos a presença de Deus para nós? Ouvindo louvores na nossa casa, orando, buscando. Senhor, enche essa casa da tua presença. Muitas pessoas vão, quando passar de frente à nossa casa, de frente à nossa rua, muitas pessoas vão falar assim: nossa, eu senti algo diferente aqui. Uma casa animada, uma casa que toca louvor, uma casa que as pessoas oram. Senti algo diferente. Eu senti a presença de Deus nesse lugar. Essa presença de Deus, ela tem que estar na minha casa, na sua casa. Essa presença de Deus, ela tem que estar nos lugares por onde nós passarmos. Por quê? Porque essas são as armas, muitas vezes, que irá fazer com que eu e você venhamos derrotarmos as astutas ciladas do maligno sobre a nossa vida. O inimigo vai ficar contente? Não. Como foi falado, o papel dele é matar, roubar e destruir. Houve um personagem na Bíblia dizendo, o nome dele é Daniel. E Daniel, uma certa vez, ele estava orando a Deus, buscando a Deus. E ele ficou 21 dias orando, buscando, intercedendo. Quando de repente veio a resposta de Deus para Daniel. E o anjo veio, quando chegou para Daniel, falou assim: Daniel, a sua oração ela foi ouvida desde o primeiro dia que você começou a orar.
Mas o príncipe da Pérsia, o inimigo maligno, tentou nos impedir de a sua oração chegar até você, a resposta da oração. O que eu quero dizer com isso aí é que muitas orações que eu e você oramos, intercedemos, Deus já está enviando a resposta. Mas muitas vezes o inimigo vai tentar impedir que a resposta de Deus chegue até nós. Então nós não podemos pararmos de orarmos, desistirmos de orarmos, mas temos que continuarmos buscando e orando, porque a qualquer momento eu e você nós podemos recebermos a resposta de Deus das nossas orações. A qualquer momento o anjo do Senhor ele vai trazer a resposta que eu e você temos buscado, clamado, prostrado diante de Deus. Estas são as armas poderosas em Deus que vai nos dar vitória. Daniel ele ficou 21 dias orando para que a resposta chegasse. Pensou se ele tivesse desistido? Pensou se ele tivesse parado de orar? Mas não, ele orou até que a resposta chegou. Na minha vida e na sua vida também nós devemos orarmos e buscarmos até que a resposta chegue até mim, até você. Tem muitas orações que nós não iremos ver o resultado, mas tem muitas orações que Deus irá trazer para mim e para você. E você e eu iremos dizer assim, ó, valeu a pena orar, valeu a pena interceder, valeu a pena buscar a presença de Deus, porque hoje eu posso contemplar aquilo que eu pedi. Hoje eu posso testemunhar daquilo que eu coloquei no altar do nosso Deus. O meu Deus respondeu às minhas orações. Olha que privilégio tão grande. Um mundo imenso, enorme, e muitas vezes Deus dá ouvido à minha e à sua oração. Olha que privilégio, olha que maravilha. Isso quer dizer que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe muitas vezes do que eu e você precisa. Ele sabe muitas vezes do que eu e você necessita. Mas muitas vezes eu e você nós temos que continuarmos clamando, buscando, perseverando, porque as nossas armas são poderosas somente em Deus. É através das nossas orações, é através das nossas atitudes, é através da nossa entrega que nós iremos receber a vitória que Deus tem preparado para a sua igreja. A palavra do Senhor diz assim, que aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Ou seja, aqueles que perseverar até o fim vai receber a recompensa que Deus tem preparado para nós. E o inimigo vai lutar contra o tempo todo. O inimigo ele vai lutar para que eu e você não venha alcançar a coroa que tem reservada para mim e para você. Então as nossas armas, elas muitas vezes elas não são carnais, mas elas são espirituais. E nós temos que termos as armas certas para poder lutar. E quais são as armas certas? Oração, jejum, entrega, presença de Deus, buscar ao Senhor. Não é fácil. O próprio Senhor Jesus mesmo falou assim, olha, para vocês não vai ser fácil. Vai ter momentos, vai ter situações que vocês vão passar por aflições. Vocês vão passar por lutas. Vocês vão passar muitas vezes por decepções. Vocês muitas vezes vão passar por necessidades. Vocês muitas vezes vão passar por momentos difíceis. Mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, é para que vocês também vençam o mundo em mim. Nós iremos vencermos as nossas batalhas, nossas lutas, quando nós colocarmos as armas as armas que Deus der para nós lutarmos, as armas poderosas de Deus. A palavra diz lá em Efésios, capítulo número 6, Efésios capítulo número 6, que nós devemos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estarmos firmes contra as astutas ciladas do maligno, contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda para que possais resistir os dias maus. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calcem os pés na preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé. Olha a fé de novo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é dardos inflamados do maligno? Sabe quando as pessoas, o soldado pega aquelas flechas? Eles pegam aquelas flechas e eles colocam ali fogo na ponta das flechas, e ali então ele solta aquelas dardos, solta aquelas flechas, e aonde pega aquelas flechas, pega fogo em tudo. Aqueles são os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que nós vamos vencer muitas vezes as coisas do mal, as coisas espirituais, se nós não usamos a palavra de Deus? Quando chegar o mal na minha porta, na sua porta, fala assim: mal, para fora daqui, porque aqui quem tem autoridade é Deus. Aqui quem manda é Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui você não tem poder, porque quem opera e quem governa esse lugar é o Deus Todo-Poderoso, é o autor e consumador da minha fé. Então nós temos que muitas vezes usarmos a palavra de Deus para vencer as coisas espirituais. Por quê? Porque Deus, Ele é Espírito, e Ele importa que nós adoremos Ele em Espírito e em verdade. Ele tem todo o poder para vencer. E continua assim, falando assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como me convém falar. Paulo, ele fala assim: olha, eu quero que vocês se revistam das armas poderosas. Põe o capacete da salvação, ou seja, põe a sua mente para trabalhar em Cristo, foca a sua mente em Cristo, usa o escudo é a proteção, usa ali a couraça da justiça, prepara os seus pés para anunciar o Evangelho. Ou seja, Paulo estava ensinando que nós cristãos, nós devemos se revestirmos das armaduras de Deus, para podermos vencermos as hostes malignas. Então que eu e você, nós viemos aprendermos com essa lição, de que as nossas armas, elas só são poderosas em Deus. Deus é que vai nos dar vitória sobre tudo e sobre todos, somente a Ele. Não adianta muitas vezes nós se espernear, não adianta muitas vezes nós queremos resolver na força do nosso braço. A Bíblia fala assim que maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço, e faz do seu braço o seu poder. Ou seja, nós não temos poder para nada, nós não seremos vencedores lutando sozinho. As nossas armas só são poderosas em Deus. Se muitas vezes eu e você temos tentado lutar sozinho, se eu e você muitas vezes temos tentando resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, coloque Deus à frente, deixe Deus resolver.